Doutora Cida, tem profissões que exigem muito da voz, ela é, na verdade, o principal instrumento de trabalho, né? Quais são os cuidados que estes profissionais devem ter com a voz? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente saber reconhecer quais pessoas deveriam ter esses cuidados. Então, como você falou, esses profissionais da voz que têm na voz aí sua principal ferramenta de trabalho devem ficar atentos. Então, os campeões de uso da voz, sem dúvida nenhuma, são os professores dos mais diversos níveis, desde professor de educação infantil. Hoje em dia a gente pode até antecipar, desde daquelas pessoas que trabalham em creches, os educadores de creches, os professores de educação infantil, os professores de ensino fundamental, de ensino médio, são aqueles que mais expõem a sua voz, principalmente no sentido, não só na qualidade, no como eles têm que usar a voz, mas principalmente na quantidade, porque geralmente o professor é um profissional que trabalha bastante, que leciona muitas vezes em mais de um lugar, então ele vai usar bastante a voz. Mas existem outros profissionais também que usam bastante a sua voz, como, por exemplo, locutores de rádio, locutores de televisão, padres, pastores, vendedores, palestrantes em geral, né? Então, são pessoas que vão sofrer um desgaste a mais. Quer dizer, claro que cada um de nós tem um grau de risco, digamos assim, de desenvolver problemas com a sua voz, mas os profissionais da voz, eles têm muito mais chances de desenvolver problemas com a voz. Então, quais os cuidados que eles devem tomar? Então, eles devem, em primeiro lugar, ter um ouvido atento para saber reconhecer quando a sua voz está começando a deixar de ser aquilo que ela sempre foi. Tá? Então, é importante que a gente compreenda que não é normal estar permanentemente rouco. Tá? Então, se eu sou um profissional da voz, eu não posso considerar que se eu estou rouco, eu sou rouco porque eu uso muito a voz, eu sou rouco porque minha voz sempre foi assim, enfim, né? Quer dizer, não é normal ser rouco, tá? É importante que se conheça a razão da rouquidão. A rouquidão, na verdade, ela é um sinal, né, que o teu organismo está te dando de que alguma coisa não está bem nas cordas vocais. Então, em primeiro lugar, é importante saber reconhecer quando eu estou com um problema de voz, quando eu tenho uma disfonia, e que eu procure um médico para eu poder investigar as minhas cordas vocais e saber qual é a razão dessa rouquidão. Primeiro de tudo, tá? Agora, no dia a dia, é importante que essas pessoas realmente tenham alguns cuidados básicos, né? Assim como um motor de carro que trabalha bastante precisa estar permanentemente lubrificado, ele precisa de gasolina para funcionar e ele precisa de óleo, né, para que as peças não se corroam no atrito uma com a outra, as cordas vocais, como vão trabalhar muito em atrito, elas também precisam estar lubrificadas, né? E como é que eu vou lubrificar minhas cordas vocais? Eu vou lubrificar as minhas cordas vocais com um líquidozinho bem baratinho chamado água, né? Isso é que todo mundo tem em casa, é tranquilo, essencial, bem baratinho, é tranquilo. É importante que os profissionais da voz consumam muito mais água do que o normal. Mas para que tanta água, né? Então a gente costuma fazer assim, porque eu vou ficar bebendo água, mas a água vai na minha corda vocal? Não, ela não, quando você engole a água não passa por cima da corda vocal. Então, é a mesma diferença, eu costumo falar assim, a mesma coisa quando a gente tem uma plantinha, você pode jogar a água por cima da planta para regar, ou você pode pôr no pratinho de baixo e aí a terra ir chupando aquela água pouco a pouco à medida que ela precisa. Então, essa hidratação que a gente está falando, quer dizer, esse consumo de água funciona como o pratinho da planta. Você disponibiliza no seu organismo mais água e o teu organismo vai puxando aquela água na medida que ele precisa. Então, quanto mais você usa, mais você vai precisar. Então, eu tenho que ter disponível essa água para que a minha prega vocal esteja sempre, então, bem lubrificada. Agora, eu devo tomar também alguns cuidados com relação a como eu estou falando, né? Muitas vezes o tanto de fala, quer dizer, a quantidade eu não posso controlar. Embora muitas vezes a gente possa. A gente fala, às vezes, até demais e no final do dia até se arrepende. Puxa, não deveria ter falado isso, podia ter ficado calado. Mas quando isso não dá para a gente controlar, é importante que a gente controle o como eu estou falando, tá? Porque muitas vezes, principalmente os professores, costumam falar muito alto, costumam gritar para controlar seus alunos, costumam gritar para expressar a sua raiva, costumam gritar para expressar sua autoridade, para o seu descontentamento, enfim, né? Mas muitas vezes o que acontece é que isso vai se tornando um círculo vicioso, uma bola de neve, onde eu falo, eu aumento o tom de voz e eu acabo muitas vezes perdendo até a autoridade. Né? Então, o que acaba acontecendo? A voz serve como uma válvula de escape para o professor, ele extravasa ali a raiva,
né? Porque deixa de ser um ponto ali de autoridade, existe um desgaste do professor em troca de, muitas vezes, de nada. Quer dizer, não né? resolve nenhuma coisa nem Exatamente. outra. Então é importante que haja um contrato aí entre esse... Primeiro, uma revisão desse professor. Como é que eu estou usando a minha voz? Será que eu preciso realmente me suicidar vocalmente? Quer dizer, não ter mais voz nenhuma daqui a pouco a troco de nada? Né? Será que não é mais fácil eu tentar conversar com essa turma e fazer um contrato, né, com esse pessoal, fazer alguns combinados até o melhorar? Doutora, a gente está falando da importância da água, mas tem alguns alimentos que prejudicam também a voz, né? Sim, indiretamente alguns alimentos também podem prejudicar. Por exemplo, alimentos com muita gordura, alimentos que promovem uma maior secreção, como leite, como chocolate, alguns alimentos, algumas bebidas gasosas também devem ser evitadas, principalmente pelos profissionais da voz, e em 2 horas antes do uso da voz, tá? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não posso comer chocolate, não posso tomar leite, não posso comer fritura. Não é que não pode comer nunca, mas se eu vou usar a minha voz à 1 da tarde, é importante que até as 11 horas eu tenha consumido esse tipo de alimento e lá, então, das 11 à 1 eu já não consuma mais, porque aí a chance de eu ter, assim, um desconforto ao falar e um desgaste maior é muito maior. Então, é bom realmente a gente evitar e procurar, então, por exemplo, comer frutas, principalmente frutas que você tem que mastigar. A maçã, por exemplo, é uma fruta que tem uma capacidade, um poder adstringente muito bom. Então, ela é bem recomendada, é uma fruta que você tem que abocanhar, que você tem que mastigar, você vai acabar no próprio ato de mastigar, exercitar os seus músculos faciais que você vai precisar para falar, que você vai precisar para articular. Tá? Então, você pode ser uma maçã, pode ser uma pera. Nunca ficar também muito tempo sem comer, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu prefiro não comer nem beber nada. Também não é bom, porque aí o teu estômago vai ficar vazio, ele vai funcionar de uma maneira também vazio, e a acidez do estômago muitas vezes que pode retornar pelo esôfago e ser também prejudicial para a laringe, o que também não é bom. Então, se eu sou um professor, eu sou um profissional que falo muito tempo, é importante que a cada 2 horas ou a cada 3 horas eu como uma barrinha de cereais, ou como uma fruta, tome água e evite o café, que é outra coisa que também que as pessoas costumam tomar muito. O café também resseca muito a mucosa, ele deveria ser deixado para as pontas coisa boa não pode, só frutas, verduras, exatamente, mas essas são coisas boas refrigerante. Também, né? É que eles requerem aí uma reflexão, muitas vezes uma mudança de comportamento. A prática de exercícios físicos também costuma ajudar bastante, tanto no ponto de vista de tensão muscular, quanto no ponto de vista de respiração. E muitas vezes a maioria dos profissionais da voz não encontram tempo para a prática de uma atividade física, o que é uma pena, porque os benefícios também são evidentes, porque aquilo que é benéfico para o teu corpo, ele vai aparecer na tua voz, com certeza. Você quer ver uma coisa? O descanso mesmo, o descanso. Uma pessoa que tem um sono ruim, a voz dela no dia seguinte será ruim. A gente tem essa experiência com a gente, quando a gente não dorme bem um dia, no dia seguinte a sua voz não está boa. Então, se eu sou um profissional da voz que não costumo dormir bem mesmo, todo dia minha voz não vai estar boa. Então, todo dia minha voz não trabalhando muito bem, eu vou com certeza lá na frente ter um desgaste que muitas vezes pode ser até mais sério.